Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e eu tô aqui nessa noite para a gente terminar a nossa leitura do capítulo 10 do livro de Provérbios, fazer as nossas reflexões sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na palavra dele e complementar, porque hoje eu trouxe alguns versos de outros livros da Bíblia para demonstrar para você que a Bíblia por si só ela explica a si mesma. Existe uma interligação genial e fantástica na palavra de Deus, onde muitos capítulos se conversam em temas, em explicações, em ensinamentos. Então eu trouxe aqui para você nessa noite um pouco dessas reflexões, algumas considerações, e espero que você fique comigo até o final, porque esse vídeo vai ser bem breve nessa palavra de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Provérbios. A gente vai fazer a nossa leitura e considerações dos versos 22 a 32 e eu convido você a fazer uma coisa diferente hoje. Na verdade, ao invés da gente ler todos os versos como costumamos fazer, eu vou ler alguns versos, demonstrar as passagens que têm esses complementos para você nessa noite e depois a gente entra nas nossas reflexões. Vamos lá? Capítulo 10 do livro de Provérbios, versos 22 a 32. No verso 22, diz assim a palavra de Deus: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Bênção por si só, ela não vai trazer alguma dor, algum prejuízo, mas por que está escrito dessa forma? E aí eu gostaria de demonstrar para você que lá no livro de Gênesis, no capítulo 24, verso 35, existe uma passagem da seguinte forma: e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas, e camelos e jumentos. E no livro também de Gênesis, mas ali na passagem de capítulo 26, verso 12, diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E a demonstração aqui é exatamente isso. Não é sobre o quanto de coisas o Senhor concedeu, não é sobre o formato da bênção, mas é pela graça do Senhor em abençoar, porque os bens que são materiais, eles são riquezas, mas a graça do Senhor é algo que é sem medida e sem comparação. Ela não tem como você acumular ou perder. A graça do Senhor, ela é algo que transcende tudo aquilo que a gente pode possuir nessa terra. Então, essa é uma parte da reflexão que eu quis trazer para você nesse primeiro verso 22. No verso 23 diz assim: para o tolo, o cometer desordem é divertimento, essa tradução, né? Mas para o homem entendido é o ter sabedoria. O livro de Provérbios, ele se explica em muito a si mesmo, justamente pelas reflexões que sempre giram em torno, né, de todos os aconselhamentos, as instruções. Então, ainda no livro de Provérbios, mas no capítulo 14, no verso 9, diz assim: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a benevolência. Para mostrar para a gente que é exatamente esse divertimento, esse prazer, né, que aquele que é insensato, aquele que é tolo, aquele que é iníquo, perverso, ele tem entre as pessoas que de bem, que buscam a Jesus, que estão justificadas em Jesus, que buscam seguir a palavra de Deus, é a sabedoria, o prazer e a diversão. É a retidão do caminho, o prazer e a diversão. Ainda no livro de Provérbios, mas ali já no capítulo 15, no verso 21, diz exatamente assim, que a estultícia é alegria para aquele que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. A diferença do caminho daquele que tem sabedoria e daquele que não tem, daquele que busca sabedoria e daquele que não busca sabedoria. No livro de Jó também existe uma passagem ali no capítulo 15, verso 21, que diz assim, que o sonido dos horrores está nos seus ouvidos, e até na paz lhe sobrevém o assolador. Ainda no capítulo 10, voltando para a nossa leitura, no verso 24, a tradução ela diz assim, aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido.
E a palavra explica, completa e complementa no livro de Mateus esse verso. No Mateus, capítulo 5, verso 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, mas eles serão fartos no Senhor, né? E ainda também no 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. E eu gostaria também de ler para você no verso 25, que diz assim: Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. E Mateus tem os complementos desse verso, os complementos dessa palavra. Mateus capítulo 7, versos 24 e 25 demonstra para a gente exatamente da seguinte forma: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha é a verdade, é Jesus, é o caminho, é a vida. Ainda no livro de Mateus, mas no capítulo 16, no verso 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E veja, o apóstolo Pedro, esse nome Pedro, né, tem raiz, o nome pedra, mas todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que busca a verdade em Jesus e viver no caminho da santidade em Jesus e alcançar a vida eterna e a salvação em Jesus, ele é reconhecido e ele é considerado igreja. E quando ele é igreja, ele é pedra. E quando ele é igreja, ele é pedra, temos aqui o que a palavra exatamente quer dizer, a firmeza na rocha que se chama Jesus. Então, como diz o verso 25, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perfeito. Esse fundamento perpétuo é Jesus, é a firmeza na palavra da verdade, a firmeza de que não haverá abalo, que não será, né, abalado, perturbado, derrubado. E aí, nos versos em diante, nos 26 ao 32, diz exatamente assim: Como vinagre para os dentes, do capítulo 10 do livro de Provérbios, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. E ainda no verso 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra a sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. E aí eu volto um pouco com você nas reflexões, porque quando a gente falou do primeiro verso, que fala das bênçãos do Senhor, né? De todas as riquezas que a gente realmente pode ter nessa terra, de toda a fortuna que a gente pode ter nessa terra, que a gente pode conquistar, possuir, acumular, a graça do Senhor, ela é a riqueza verdadeira daquele que crê em Jesus, porque todos os bens materiais desse mundo, eles têm origem na terra, e eles têm origem na ganância, na iniquidade, na avareza, nessa busca desenfreada, né? Mas a graça de Deus, ela vem direto do coração do Pai. Então, sejamos pobres ou ricos, a presença e a graça do Senhor ainda serão o nosso maior tesouro, não importa como materialmente nós somos. A presença e a graça do Senhor vai ser sempre a nossa maior riqueza, nosso maior tesouro. E cometer, né, atos falhos, a cometer iniquidades, pecar, é um prazer que todos os que estão neste mundo têm.
mas uma vez que a palavra de Deus ela abre os nossos olhos, né, sobre isso, eu gostaria de chamar você para a seguinte reflexão. Não pense que quando a gente fala que as pessoas que cometem, né, iniquidade, cometem pecados e que têm prazer no pecado, não pense que quando você sai dessa vida, né, quando a pessoa deixa de seguir nesse caminho e vai seguir a Jesus e vai seguir ao caminho de Deus, não pense que a vida se torna triste. E nem que se torna sem graça, ou sem alegria, ou sem nenhum tipo de prazer, ou contentamento, ou felicidade ainda. Não é, porque não é. A gente conquista, né? No Senhor muito mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente imagina, mesmo negando a nós mesmos em prol da palavra da verdade, em prol do evangelho, em prol da vida eterna, mesmo com os sacrifícios necessários da carne, ainda assim a gente vive coisas enormes e maravilhosas no Senhor, porque é a libertação no Senhor, a gente é liberto. Deixa de estar naquele âmbito, não ser, mas de estar naquele rol de querer as coisas, de ter as coisas e do querer ter. E a nossa orientação, né, o nosso norte, ele passa a ser olhar para os céus e buscar nos tornar, buscar o ser mais com Jesus e menos em nós mesmos. Então, essa é uma diferença que eu gostaria de trazer para você como uma reflexão nessa noite essa é a diferença dos que creem no Senhor. É justamente a motivação, porque nós não somos motivados pelas coisas que a gente vai conquistar ou que a gente deixa de conquistar, ainda que a gente tenha objetivos e queira fazer conquistas, mas não é sobre isso, não é esse o motivador. A gente não é motivado, todo aquele que crê em Jesus, pelas coisas que pode alcançar. Mas a nossa motivação é o Espírito Santo de Deus, todos os dias, nos motivando a viver de fé em fé, nos motivando a viver firme nas promessas do Senhor, nos motivando a viver e testemunhar todos os dias o cumprimento das promessas do Senhor em todos os nossos dias. Então, quem está no caminho da perversidade, quem está no caminho da iniquidade, vive diferente, vive uma busca, vive um caminho de busca. Então, vive um caminho de busca por algumas coisas e de fuga de algumas outras coisas, né? E assim como diz a palavra do Senhor, o temor dele, o medo das coisas que podem acontecer com ele, acabam alcançando ele. Essas coisas e situações acabam alcançando. E diz também que o desejo do justo será concedido justamente porque não é viver pelo desejo, nem viver pela vontade, nem viver pelo anseio, mas é porque a concentração está naquilo que é eterno. Então todas as outras, assim como a própria palavra fala, concentrando na gente no reino dos céus, dando prioridade para o reino dos céus, tudo aquilo que a gente precisa nos é acrescentado pelo Senhor. Nós somos abençoados e protegidos e guardados. Mas, né, alcançamos o desejo dos justos é concedido se conforme a vontade de Deus e se conforme os valores dos céus. E aí, nos versos 26 a 32, a gente vai ver mais uma variedade de provérbios sobre alguns outros assuntos e exemplos, né? Exemplos atrás de exemplos. Por exemplo, muitas vezes, quando a gente está nesse caminho do pecado ainda, a gente pensa que se a gente fingir, né, fazer parecer que nós não estamos no caminho do pecado, as pessoas assim, elas fazem vista grossa, elas não vão perceber. Mas isso é um grande engano. E aí a palavra nos dá o exemplo, por exemplo, do preguiçoso, que como agonizante é ele, a pessoa, o comportamento principalmente, porque Provérbios nos ensina muito sobre comportamento, né? Que agonia é esse comportamento e quão desconfortável é ter um preguiçoso e travar relacionamento com ele, a ponto desse verso, né, na sequência ali do capítulo 10, a ponto dele ser comparado com fumaça nos olhos ou de vinagre nos dentes. Vinagre nos dentes dá uma sensação de agonia, fumaça nos olhos também. Assim é o ser, né, perverso e iníquo, ele é desconfortável, é um comportamento desconfortável e por si só é perceptível, as pessoas percebem, identificam. E na contrapartida, o zelo e o temor do Senhor aumenta os nossos dias, que sempre quer dizer para a gente na palavra de Deus que abençoa e protege
e estende, prolonga as nossas vidas, né? Mas ao perverso, seus dias são abreviados. Dos versos 28 em diante, fala-se mais ainda algumas reflexões e alguns conselhos. Por exemplo, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. Porque o caminho do Senhor de retidão, ele é realmente abrigo, ele é proteção para aqueles que caminham em retidão, mas ele é o local de ruína, de exposição e de vergonha para aquele que caminha na perversidade. É um lugar de desconforto, é um lugar de provocação, né? O justo, no verso 30, nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Para ensinar para a gente esse verso, porque os perversos, os que caminham com perversidade e com iniquidade, eles vão ser invariavelmente derrotados e envergonhados de quantas formas forem possíveis na terra. Eles não têm como ser recompensados de uma forma boa pelas ações ruins, pelos comportamentos ruins, pensamentos ruins e sentimentos, né? Toda a maldade praticada. No verso 31 e 32 diz assim: a boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Todos esses provérbios aqui do capítulo 10, né? Como um breve encerramento até para você nessa noite, é para que a gente aprenda do Senhor muitas das consequências do mau uso dessa ferramenta que eu comentei com você no começo, né? Tão poderosa e tão pequenininha que a gente tem, que é a língua, e que é a consequência dela a comunicação. Não são versos para sentenciar, porque há muitas pessoas que julgam o Senhor como um Deus tirano, que está sempre pronto para castigar, para judiar, para matar. Mas não, as escrituras, elas são as instruções a se aprender, a praticar, a se aprender e entender e praticar e evitar o que está de desacordo com o caráter de Jesus, com o caráter de Cristo. E, ao mesmo tempo, perceber tudo aquilo que é edificante e imitar o Senhor Jesus em tudo aquilo que é edificante e que abençoa as pessoas, aos outros e aí, consequentemente, a nós mesmos. Então, muitos desses provérbios vão parecer sérios, vão parecer secos, vão parecer rudes, né? E muitos do que a gente leu, inclusive. Mas se a gente parar assim para pensar por um momento, você conseguiria imaginar Jesus fazendo alguma coisa diferente do que está escrito, né? Se você buscar e ler um pouco mais dentro da Bíblia sobre a vida, os dias de Jesus aqui na Terra, não dá para imaginar ele fazendo nada diferente. E o testemunho escrito também não mostra ele fazendo nada diferente do que está escrito. Jesus é justo, é santo, é reto, é sábio, é limpo. Então ele nos dá essas pérolas, né? Ele nos dá essa riqueza dentro do livro de Provérbios e de tantos outros que existem na Bíblia, para que no caminho dos nossos dias, né? No caminho dos nossos dias buscando a vida eterna, a gente consiga aprender, praticar e nos tornar mais como ele é e menos do que o pecado, muito menos do que o pecado que habita em nós desde o nosso nascimento. Essa carta convite, né, em formato de manual teórico e prático, está no alcance de todos nós, principalmente hoje em dia na internet. Então basta apenas a gente crer na Bíblia, abrir, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, buscar a sabedoria, aprender mais de Jesus e praticar, sem dúvida alguma. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira a gente começa um novo capítulo, que é o capítulo 11 do livro de Provérbios. Faremos ainda mais reflexões. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para você de alguma forma. E é isso. E eu agradeço uma vez mais a oportunidade de estar aqui com você. Que Deus te abençoe.